nesse carimbó. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao Na Pro Podcast, bate-papo sobre cultura e sobre turismo. Nessa edição de hoje, eu estou tendo a honra de receber dois amigos que estão lançando esses dois livros. Ó. O primeiro, Padre Sidney Canto, Histórias e Memórias do Carnaval de Santarém, com essa capa muito bacana, que foi produzida pelo meu amigo Lucas Otila, e o Dramaturgias também, Papa Chibé, do Diego Alano. Queridos, sejam bem-vindos ao Na Pro Podcast. Hoje eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa com vocês. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente, começando pelo Padre Sidney, que é um historiador, um memorialista bem conhecido na cidade, então automaticamente já dispensa muita apresentação, mas de maneira resumida, Padre Sidney, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Agradecendo também a presença aqui do Diego. A gente está aí na luta já há 50 anos de vida, né, e há 35 anos aí nesse campo literário, de pesquisa, de história, enfim, colocando um pouco do nosso amor pela cidade de Santarém, pela região onde a gente habita, aqui do Baixo Amazonas e do Tapajós, fazendo memória da cultura, da história, da vida do nosso povo. Perfeito. Diego Alano, meu companheiro de grupo de teatro Papa Chibé, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado a presença também. Agradeço a presença do Padre Sidney. É uma honra estar aqui no Pro Podcast. Eu tenho acompanhado bastante outros colegas artistas que têm participado. Então, bem legal estar nesse momento aqui, compartilhando um pouquinho do que eu venho fazendo. E é isso, compartilhar e dividir experiências. Perfeito. Vocês estão lançando dois livros, né? Lançaram agora no finalzinho do mês de junho, no início de junho, lá em Belém, né? São produtos aí de leis de incentivo, através, nesse caso, da Fundação Cultural do Estado do Pará. Eu queria que vocês falassem, a gente vai falar de outros assuntos, vamos começar pelos livros, né? Como é que surge, Diego, essa ideia de reunir esse compilado de espetáculos em um livro e qual a importância desse registro, né? Não só para a contemporaneidade, mas também para o futuro? Então, a ideia do Dramaturgia de Papa Chibé parte, claro, do grupo de teatro, né, e pesquisa que a gente atua desde 2012 em Santarém. Eu venho escrevendo desde 2007, né, textos para teatro, mais recentemente roteiros para cinema. Então, quando eu vi o edital, eu achava que era uma boa oportunidade para fazer esse compilado e reunir textos que muitas vezes ficava dentro do grupo, né, ficava circulando ali entre os atores, entre os diretores, e não havia uma disseminação desse conhecimento que é produzido, principalmente sobre os nossos povos, sobre os nossos saberes. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a produzir roteiros voltados à cultura popular amazônica. Então, o livro reúne pelo menos 3 histórias que falam sobre a nossa cultura popular, o brega, os encantados, mulheres ribeirinhas. E tem um texto que não segue essa linha, que é um roteiro bem antigo, ali de 2008, quando eu era do grupo ainda Caras e Caretas. A gente ganhou um prêmio no Festival de Teatro de Oriximiná, como melhor espetáculo, melhor atriz, melhor sonoplastia. É um texto baseado e inspirado no Vestido de Noiva, né, do Nelson Rodrigues. E também tem uma inspiração da música do Cazuza, Codinome Beija-Flor. Então tem uma mistura aí de inspirações. Mas é legal ver o reconhecimento do livro, ver o trabalho produzido. A arte, a ilustração, ela tem uma pegada antropomorfa, né? Quem produziu foi Debs Macião, né? Que é ilustrador aqui em Santarém. E a diagramação foi a Andressa Azevedo. Então, tem toda uma produção coletiva, eu diria também, né? Na própria escolha dos textos. Tem a participação também, você fez aí a epígrafe, né? Comentando um pouco sobre a minha trajetória, enfim. Então, é bastante gratificante ver todo esse resultado. Muito bacana. E Padre Sidney, inclusive acho que tem um livro sobre o Teatro Santarém, ou tem alguma publicação que fala sobre isso, né? Sobre a memória. Mas voltado um pouco para o passado, né, do teatro em Santarém. Eu não vou muito ainda no campo ainda mais atual, apesar de que tem muita coisa já atual. Mas assim, às vezes a gente esquece que nós, na história, nós sempre somos, nós não somos os, digamos assim, os primeiros, às vezes. Nós somos continuadores de uma história que já herdamos no passado. E isso daí
no carnaval, por exemplo, né? Hoje o carnaval de Santarém ele está meio assim, como diz um amigo meu, água com açúcar, né? Tá quase como um calmante, mas a Santarém tem uma história muito bonita de carnaval, de festas, de bailes. E quando tu mesmo chegou com a proposta, vamos escrever algum assunto, tivemos três, não sei se tu te lembra, tivemos três temas, opções, e aí, não, vamos para o carnaval, vamos pelo carnaval, que de fato não tem nada ainda registrado desse assunto em Santarém em forma de livro. Tem muita coisa espalhada por aí, mas não concentrada no livro, né? Não organizada em forma de livro. Então a gente foi para pesquisa sobre o carnaval, naquelas 2 semanas, vamos bolar o texto aí, tivemos que bolar o texto em 2 semanas, foi um livro construído rapidamente. Infelizmente, por ter o tempo muito curto, não foi possível fazer uma pesquisa muito ampla, muito mais profunda, e aí o livro até a gente deixa em um parágrafo a gente deixa esse bem claro, de que pode ser melhorado, pode ser no futuro aí talvez ampliado, com mais pesquisa, com mais conteúdo, inclusive, que tem. Inclusive, Fábio, depois que nós lançamos esse livro, já 2 pessoas chegaram comigo oferecendo material que tinham em suas casas, né, dos seus pais e avós, e próprios materiais de blocos e escolas de samba do passado, que não estão no livro porque a gente não tinha acesso a esse material. E agora a gente já tem, eu disse, olha, faça uma cópia, me entregue numa segunda edição ampliada, revista, a gente pode aí acrescentar. Mas tem muito material ainda sobre o Carnaval de Santarém. Não é um assunto fechado, mas é um assunto muito rico para ser estudado, pesquisado, e deu aí o que nós tínhamos de pesquisa naquela ocasião, do ano passado, para fazer essa história em memória do Carnaval de Santarém. Principalmente puxando um pouco o passado, e não passado tão longe, fomos até a década de 90, dentro do nosso corte temporal, para que a gente pudesse, assim, muitas pessoas poxa, tem gente até que já me mandou no WhatsApp, olha, eu apareço nessa foto, né? E a pessoa era menina, criança, mas que está lá na foto, e muitas pessoas que se reconheceram nas fotos que estão aí no livro. Então são coisas que ainda estão ainda vivas e presentes na memória de muitas pessoas aqui em Santarém, e a gente então recuperou uma parte dessas memórias e transformamos no livro sobre Carnaval. Certo. Eu costumo dizer que quando a gente produz, a gente não pensa muito no futuro, né? A gente costuma produzir e porque quer fazer, quer deixar marcado aquilo, mas eu queria que vocês falassem sobre essa perspectiva da importância do registro, né? O Carnaval, uma festa popular que acontece na nossa região, como bem lembrou o Padre Sidney, esses áureos tempos eles estão um pouquinho distantes hoje da atualidade, né? A gente não tem mais, já teve escola de samba, já teve blocos de enredo, né? Eu lembro que na TV Tapajós, logo que eu entrei, ainda cobri acho que um carnaval, acho que é de 2012 ou 2013, que a Pulga estava se apresentando e tinha carro alegórico, e eu já estava num período assim um pouquinho meio que acabando, né? Mas ainda tinha um resquício de que aquilo era muito legal, de que havia uma pesquisa para se construir aquele enredo, todo um trabalho ali envolvendo a própria comunidade, né, do bloco, essa coisa toda. E hoje em dia a gente não tem. Foi-se para o bloco de empolgação, né, e daí meio que as pessoas perderam essa questão. A gente tinha alas de baiana, tinha outras coisas, né? Então, assim, qual a importância, padre, de fazer esse registro, né, de registrar isso em livro, para que isso sirva no futuro como pesquisa? E ainda tem essa possibilidade, né, das pessoas colaborarem com uma reedição, com uma edição 2, aí com um projeto futuro. Assim como, por exemplo, a gente está agora trabalhando na segunda edição do livro do Sairé, todo assunto, na verdade, todo assunto histórico ou memorial, ele não é um assunto fechado. Você tem em Santarém aí cerca de 350 mil habitantes, cada um com uma memória diferente sobre carnaval. Se você for colocar esse livro, você faz uma enciclopédia. Então a gente tem essa realidade de uma cultura pujante, forte, e que não está, às vezes, presa no passado. Ela, vez por outra, volta nos tempos presentes, né? Quem sabe um dia a gente vai ter os áureos, por exemplo, do carnaval, das escolas de samba, dos blocos de enredo, como você falou, de volta, né, à cidade. Porque isso a cultura também ela tem seus ciclos, e às vezes alguns desses ciclos voltam.
né? Às vezes até com uma nova roupagem, uma nova forma de ser realizado, né? O carnaval ele se reinventa, né? Quando a gente fala hoje do carnaval de Óbidos, por exemplo, né? Eu participava, quando criança, do carnaval de Óbidos. Eu sempre ia passar as férias na casa da minha avó, e assim, quando você vê hoje o Mascarado Forró, eu me lembro que eu também já saí uma vez fantasiado de Mascarado Forró. Um Né? dominó e tudo. Exatamente, né? E aí, às vezes, a gente tinha certas coisas no passado da gente, na infância da gente, que a gente se lembra, que hoje a gente olha assim, poxa, mudou, tem uma amplitude maior? Tem, mas ainda continua ligado a uma ancestralidade que ainda se perpassa na sociedade uma popularidade. Eu quero lembrar aqui, que eu até coloco no livro, no passado em Santarém existiam dois tipos de bailes: os bailes de carnaval da elite, né, da cidade, feitas no recreativo. Depois também alguns desses bailes foram para o Yacht Clube, mas também tinha os carnavais do povão, chamado, né, feitas na década de 50 lá no São Francisco Futebol Clube, ali onde hoje é interessante, porque hoje a sede de antigos bailes de carnaval, onde eu ia brincar quando eu era criança, hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus, né, ali na antiga sede de São Francisco. Lá era carnaval popular, né? Carnaval povão, mas mesmo assim era um carnaval bem a nível familiar. O papai levava a gente com fantasia, com aqueles cordõezinhos havaianos, a gente jogava confete, serpentina. Naquela época ainda tinha até uma coisa que hoje é proibido, que é a água, o lança-perfume, né? Ainda tinha no início da década de 80, alguns ainda faziam isso. E a gente nem pensava por que a gente ficava, às vezes, meio tonto no salão e tudo mais. Né? Depois a gente foi descobrir. A gente cresce e descobre. Né? Mas, assim, já no final dos anos 70, início dos anos 80, alguns ainda eram, apesar de já estar proibido, mas alguns ainda usavam aqui em Santarém, né, os nossos perfumes. Né? E, assim, era uma coisa bem sadia. A gente ia brincar, a gente ia brincar mesmo. A gente era criança, eu me lembro, assim, quando eu tinha 10, 11 anos, a gente era criança, a gente ia brincar. Eu ia para Barão, e inclusive esses dias a Vânia me lembrava uma coisa que depois eu fiquei, de fato, tu falou que transmitiu o carnaval em 2012, né? Mas no início das transmissões, ainda nos anos 80, quando a TV Tapajós transmitiu o Carnaval da Barão, o cabo de transmissão, não existia ainda essa transmissão que existe hoje, né? Ia esticado um cabo da TV, ali na Ismael de Araújo, até a Barão, né? Até lá na Barão, e tudo isso era transmitido do cabo da Câmara, tinha aí quase 1 quilômetro e meio de extensão para poder fazer a transmissão do Carnaval. Então, essas questões que hoje tem toda a tecnologia, né? Mas até mesmo na história da transmissão do Carnaval existe uma tecnologia antiga, mas era feito, né, a transmissão do Carnaval ao vivo pela TV Tapajós. E, enfim, são memórias que a gente precisa resgatar porque fazem parte da cultura popular e que estão aí ainda em evidência, de certa maneira, com lógico, com algumas modificações, mas que também com algumas coisas que ainda se mantêm, né? Carnaval é alegria e o povo, eu sempre digo assim, o pessoal perguntou, disse no dia da inovação, por que um padre escreve sobre carnaval? Porque carnaval também nasceu na igreja, né? Como uma festa em vista de uma preparação para a quaresma, né? Você passaria a quaresma 40 dias sem comer carne, fazia uma festa para se preparar antes da quaresma, se preparar, comer bastante carne, dar a Deus aquela carne, porque ia entrar em 40 dias de jejum e abstinência, né? Mas era festivo, era alegre, porque festa também faz parte da história e da vida do povo de Deus. A Bíblia também é norteada de festas, né, feitas pelo povo. Perfeito. O Diego, eu sei que gosta de carnaval também. Mas no Papa Chibé ele faz esse registro desses textos, e o que é bacana é pensar na possibilidade, né, de outras gerações. Eu sei que teus textos já são reproduzidos em outros estados, né, alguns desses textos que estavam disponíveis na internet, o livro também vai estar disponível na internet, né? Então a gente dá aí uma possibilidade de grupos do Pará, do Amazonas, de toda a Amazônia ou de outros estados do Brasil terem acesso a essa dramaturgia e podem reproduzir, adaptar, né? Sim. Só uma correção, né? O Fábio escreveu foi o sumário. Eu falei epígrafe, mas foi o sumário. Então, Fábio,
Antes de comentar sobre essa difusão do conhecimento, é até interessante falar sobre o livro do Padre Sidney, que é um marco, né, para a gente pensar carnaval no norte do Brasil, né, que muitas vezes é invisibilizado, né, o carnaval como identidade do brasileiro, aí a gente sempre tem sudeste e nordeste como o fervo do carnaval. E muitas vezes a gente, né, tem esse apagamento aí histórico, essa invisibilização do carnaval aqui na região norte. Muita gente pergunta, tem carnaval no Pará? Tem carnaval lá? Como é que é? Né? Eu sei que muitas vezes também é uma mercantilização, né, de um produto como o carimbó, que aí leva o carimbo, que eu acho legal a ideia, mas leva para o Sudeste, né? Não tem algo aqui que poderia também ser uma ideia que pudesse emergir e fazer os brincantes aqui, quem sabe, virar uma tradição, não sei. Mas é legal esse marco, inclusive o próprio Óbidos, né, tem aí um certo, como posso dizer, uma referência do carnaval aqui do Pará, inclusive você conhece, eu ainda não conheço, mas que seria muito interessante também esse registro, tanto audiovisual como em livros, eu acho que é bem legal. Sobre a difusão dos textos, eu sempre busquei muitas estratégias para divulgar o que eu escrevia, né? Eu sempre, obviamente, gostava do que eu estava escrevendo, não sabia se outras pessoas iriam gostar, é, mas eu utilizava uma página na internet que se chama Recanto das Letras. Então tem muitos textos antigos que, inclusive, eu nunca voltei para fazer uma revisão ortográfica, gramatical, de conteúdo. Então tem textos que estão bastante na íntegra, tal como foi escrito no passado. Mas a partir da difusão cultural e das leis de fomento, eu acho que é importante pontuar isso, e dessa democratização, desse acesso a essa política, porque anteriormente ficava muito restrito à capital, e aí no momento em que há essa democratização dividido por regiões do estado do Pará, que é enorme, né, a gente começa a ter acesso a essas políticas e consegue produzir nossos produtos culturais, como livro, como filme, teatro, enfim. Então, a importância de ter esse livro, né, tanto para as pessoas de agora, né, contemporâneas, mas para o futuro. Eu estou doando os livros para as universidades, para a escola, para ser também um livro de registro, tanto dessa memória, dessa cultura popular, da qual eu registro, obviamente, a partir das minhas experiências, expectativas, a história ribeirinhas, inclusive, que eu retrato mulheres de várias gerações, criança, adulta, adolescente, idosa. Parte da minha pesquisa de doutorado, né, em antropologia, no qual eu pesquisei mulheres ribeirinhas vítimas de escapelamento. Obviamente um tema bastante restrito, voltado ali para a saúde, na Amazônia, mas pude me dedicar e entender um pouco de como era a dinâmica sociocultural dessas populações, que é bastante, como posso dizer, bastante única, né? São experiências ali que muitas vezes a gente que vive na cidade não tem ideia, né? Nem se a gente fizer muitos relativismos aí para tentar entender. São experiências muito únicas. Então, o livro, né, vai estar disponível, claro, na internet. É uma forma de consulta, de salvaguarda da memória do Papa Chibé, por isso eu fiz questão de que o título tivesse o nome do nosso grupo, né, que é um grupo que eu acredito que também tem construído uma história. A gente tem valorizado temas importantes para a nossa região, né, muitas vezes temas também que não são difundidos, né, nos meios artísticos, ou muitas vezes apropriados, né, por produções como da Netflix, se a gente pensar ali na Cidade Invisível, e não é um problema, obviamente está divulgando a nossa cultura, mas a gente mesmo da região muitas vezes não valoriza esses temas, né, e aí, para não fazer esse apagamento, como eu falei do Carnaval do Norte, a gente valoriza esses temas, essas vozes, né, potencializa essas vozes que muitas vezes são invisibilizadas, e aí está presente tanto sendo representado no teatro, no cinema, na música, enfim. Então, como você bem falou, né, tive outras experiências com outros textos de pessoas que produziram em outros estados, então foi incrível. Por exemplo, o Sul fez o texto no Tempo do Brega, que está aqui presente, no qual eu falo do Brega. É muito engraçado quando eles falam nossas gírias, né? Eles falam égua, tipo, num sentido que não é. Está disponível no YouTube, que eu encontrei. É o mesmo título que eles utilizam, um festival escolar. Mas eu acho legal isso, né? De utilizarem como uma ferramenta também de educação, de conhecimento, na própria escola, para entender o que é o brega paraense.
Então é uma forma de difusão, eu acho isso incrível. Assim como as nossas escolas reproduziram aí tantos, Ariano Suassuna, né, o Auto da Compadecida, que é um dos espetáculos bem comum as nossas escolas fizemos no Alvar Adolfo isso, então tentando buscar o sotaque nordestino também, os paraenses tentando reproduzir esse sotaque. Então, são essas trocas, né, esses intercâmbios. Eu quero falar de audiovisual também com vocês, que é uma temática importante na trajetória de vocês, mas eu queria entender o seguinte: em que momento da vida, se é na infância, se é na juventude, vocês começam a se interessar é, por escrever textos, né, e por fazer registros históricos. É uma coisa que já estava ali intrínseca, né, nessa juventude, nessa infância de vocês, ou é algo que só despertou já na vida adulta? Então, desde criança eu sempre gostei de escrever. Eu acho que eu fiz uma vez um trabalho para a escola na sexta série, eu lembro muito fortemente. E esse trabalho eu acabei fazendo, tive que fazer um roteiro. O professor tinha deixado livre para a gente produzir como quisesse. Então eu fiz um roteiro de teatro, o tema era geografia, e fiz um roteiro e foi apresentado na escola. Desde então eu tive um fascínio pela escrita, né, pelos livros. É, Na época eu acredito que eu não me voltava tanto para a nossa cultura popular, eram temas mais diversos, mas depois, quando eu ingressei em antropologia, acredito que eu passei a olhar diferenciado para os nossos povos, para nós, né, quando na antropologia a gente diz. Mas desde muito jovem eu tive esse fascínio, né, pelos roteiros, pela escrita, pelas ideias. Então eu ingressei no teatro aqui em Santarém, no SESC e no grupo de teatro José Dilon, em 2007. E queria entender um pouco mais sobre a dinâmica do teatro, dos palcos, da produção de roteiro. Fiz muito curso de roteiro, cursos livres, claro. A própria antropologia contribuiu muito para esse processo de escrita e entender mais sobre as ideias, de como construir a ideia, o roteiro, né, o desenvolvimento de um texto. Acho que isso foi bem legal. Mas desde muito jovem, desde os 12 anos, eu lembro da primeira vez que eu escrevi um texto de teatro. Daqui, inclusive, também já foi apresentado aqui em Santarém. O nome mudou um pouquinho e virou O Cinderela, né, que é ali a história de uma menina que é criada como menina. Mas aí vai ficar na memória das pessoas. Perfeito. Inclusive, é um dos textos que eu mais gostaria que a gente refizesse. Padre Sidney, como é que começa essa tua trajetória aí com um registro histórico? Foi ali na infância, já tinha essa curiosidade? Eu, por exemplo, eu sempre gostei de coisas antigas, né? Eu era um menino que destoava da minha turma, que eu sempre gostei assim de pesquisar. Via foto antiga, eu queria guardar. Às vezes eu tenho um acervo, pequeno acervo, não é tão grande quanto o seu, mas o pequeno acervo de fotos de Oriximiná que ele está guardado desde essa época, né? Eu começava a garimpar coisas que eu via por aí e pedia mesmo, na cara de pau, dizendo: ei, vizinha, dá essa foto aqui, pode dar para mim? Você só vai guardar para que isso? Então, eu tive a sorte, eu digo, até falei no dia do lançamento, né, de morar quase cerca de 50 metros da casa do Cristóvão Sena, ali na 15 de agosto. Eu morava na Marabá, logo dobrando a 15 de agosto. Mas assim, a casa dos meus avós, bisavós, tudo fica lá. E eu vi o ICBS nascer ainda numa das salas da casa dele, né? Não tinha o prédio que tem hoje. Depois ainda ele começou a organizar, fez uma parte, uma época lá em cima, depois fez ali do lado. Então, eu vi o ICBS nascer e crescer, graças a Deus. E eu sempre disse assim, o Cristóvão, ele, inclusive eu faço agradecimento no livro a ele, o Cristóvão ele é o culpado, um pouco de eu gostar tanto assim, mas de ler, mais de ler. Eu ainda tento manter a leitura de pelo menos 2 ou 3 livros mensais, às vezes eu prefiro até mais, mas o tempo às vezes não me permite ler mais. Esses dias, inclusive, uma pessoa disse: padre, aqui numa livraria da cidade, assim, o senhor é o único padre que vem aqui todo mês atrás de livro. Né? Eu disse assim, ainda bem que tem alguém que vem atrás de livro todo mês, porque assim, não é cultura do brasileiro ler livros, né? Aliás, até eu digo assim, a gente não faz, quem quiser ficar rico, não faça livros, tá? Porque ninguém, assim, certo, grandes editores e tudo mais,
Mas para fazer aqui em Santarém, principalmente, se você quiser ficar rico fazendo livro, você não vai ficar, você gasta dinheiro com livro, né? Para fazer livro você gasta, é um investimento que você faz em favor da história, em favor da memória, mas não tem assim um retorno financeiro para que você possa, até porque nossas tiragens de livros aqui, é, nossas, né? Na maioria dos produtores que fazem livros aqui em Santarém, são tiragens pequenas, 300 exemplares, 500 exemplares. Quando faz 1.000 exemplares, graças a Deus, né? Porque é uma coisa rara ter alguém fazer 1.000 exemplares. Então, as tiragens são limitadas, o número é limitado, mas pelo menos fica o registro em forma de um livro. E isso daí, eu comecei a escrever em 1989, né? A minha primeira experiência de trabalho nesse sentido foi com o jornal O Mariano, na sua terceira etapa de vida, né, quando voltou, em 1989. O meu primeiro texto foi sobre o Mariano Esporte Clube. Esse texto que eu escrevi está lá, inclusive, no Cristóvão, ele que guarda esse texto. Ele salvaguarda, eu sempre digo assim, Cristóvão, ele guarda o primeiro texto que eu escrevi, que eu não tenho mais, mas ele ainda guarda o primeiro texto que eu escrevi. E de lá para cá foi progresso, a gente vai progredindo, vai ampliando o conhecimento, vai mudando, inclusive pela leitura, mudando algumas concepções, né, daquilo que a gente lê, até mesmo já leu no passado. Tem coisas, por exemplo, que hoje eu não escreveria de jeito nenhum, né, hoje. E tem coisas que eu estou até refazendo já o que eu já escrevi. Por exemplo, tá vindo aí a segunda edição do livro Alter do Chão e Sairé, né, Contribuições para a História. É uma edição revista e ampliada até de conteúdo, quase que o dobro de páginas, justamente por conta disso, de você vai pesquisando, você vai aprendendo coisas novas, você vai conhecendo coisas novas e vai até ou refazendo ideias ou reafirmando ideias através de novas pesquisas. Então, um livro ele serve para isso, para instigar conhecimento, né? Instigar até que no futuro algumas pessoas vão atrás de novos conhecimentos. Eu, pelo menos, comecei instigado pelo Tupaiolândia do Paulo Rodrigues dos Santos, a ir atrás do que o Paulo Rodrigues dos Santos leu para fazer o Tupaiolândia. E eu descobri, na leitura da bibliografia do Tupaiolândia, das referências biográficas dele, que ele não escreveu coisas, ou escreveu coisas que não condizem até com a realidade do livro que ele pesquisou. Então, tem algumas fontes primárias que ele usou, que ele cita no livro, né, que ele omitiu ou ele refez no jeito dele, a partir da concepção, logicamente, que ele tinha naquela época, e que era uma concepção de época, né, do início do século XX. Muitos dos escritos do Paulo Rodrigues Santos são desse período, de 1920 até 1940, 50, que ele escrevia bastante. E a partir da concepção que ele tinha de vida, da ideologia que ele tinha de vida, foi escrevendo. E assim, hoje a gente pega o Tupaiolândia, eu pego o Tupaiolândia e olho o Tupaiolândia com outros olhos. Porque eu fui atrás daquilo que ele usou para escrever. E mesmo aquilo que ele usou para escrever, hoje a gente também precisa rever dentro de um contexto de época que foi escrito naquela época, mas que hoje também deveria ser revisto, né? Revisitado e revisado, para que possamos então construir e ter uma identidade histórica tipicamente santarena. Perfeito. E aí, por falar em identidade histórica, tipicamente santarena, produtos audiovisuais estão vindo aí, né, através da Lei Paulo Gustavo, Vida Longa, as leis de incentivo. Patrocínio está dirigindo, produzindo Ocaraçu, um documentário que fala sobre a Praça Rodrigues dos Santos, né, sobre esse primeiro lugar que foi habitado pelos nossos indígenas ali, da ancestralidade, e que quando chega, né, a colonização portuguesa, né, que escolhe também aquele lugar para ser esse ponto de referência, e ainda é um ponto de referência, ainda é um ponto de conflito, né? Passou mais de 300 anos, a gente ainda tem problemas no mesmo lugar, né? Muito, muito curioso isso. Inclusive problemas políticos, problemas sociais, né? Enfim, há todo um contexto. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, que deve ser concluído, né, agora no mês de julho, mês de agosto, lançado no Cine Alter, no finalzinho de agosto, e a importância disso, né? De não só registrar em livro, mas você está mudando
de ferramenta, agora fazer um registro em audiovisual, que é uma experiência diferente, mas ainda assim é um registro importante que certamente servirá aí para pesquisas futuras. Pois é, o Ocaraçu nasceu de uma realidade mais recente, né, quando a gente teve aí uma intervenção dentro da área, né, da antiga praça Valdomiro Rodrigues dos Santos. Às vezes o pessoal esquece que a praça não é em homenagem ao historiador, mas é em homenagem a um intendente municipal, né, Dr. Valdomiro Rodrigues dos Santos. E a praça, como lugar de memória, ela tem, como você ia dizer, Ocaraçu. Ocaraçu é o terreiro grande, né, dos indígenas. Mas ali também foi o lugar que o Bettendorf escolheu para construir a primeira igreja da cidade, marco da colonização portuguesa, da posse, né, da terra que era indígena pelo Reino de Portugal. Então, alguns diriam até usurpação, né, do território nativo pelo colonizador. O Bettendorf, então, fez ali a primeira igreja, construiu um barracão interessante, um barracão chamado Madalena, onde as moças eram colocadas e saíam para casar, porque era costume entre os indígenas não ter só uma esposa, né? E a igreja não via isso com bons olhos, né? Toda essa parte cultural que foi sendo modificada, a gente critica, questiona, mas assim, tem algumas coisas interessantes nesse processo todo. Por exemplo, além de o colonizador chegar com a sua cultura, a cultura local também influenciava o colonizador. A primeira igreja feita aqui foi totalmente feita de palha, né? Depois foi taipa de mão. Depois, a língua que o Bettendorf usava para catequizar os indígenas era a língua dos próprios Tapajós. Depois ele fez um outro catecismo na língua dos Urucucus, também eram indígenas daqui. Então, duas línguas diferentes para catequizar indígenas diferentes, de culturas diferentes. Depois, todo o processo que levou a choques, conflitos, até esses dias eu estava resgatando o fato de que um padre foi assassinado aqui em Santarém, lá junto daquela praça, por se negar a dar indígenas da missão para as tropas de resgate portuguesas. Tropas de resgate essas que iriam atrás de mais indígenas, não para ficar nas missões, mas para serem escravizados, né, na cidade do Pará, que hoje é Belém. Aliás, é interessante, Fábio, porque mais da metade dos escravos de Belém nos anos de 1626, 1630, eram Tapajó, porque o Bento Maciel Parente vinha aqui pegar indígenas, levar escravos para servir nas casas dos homens brancos em Belém. Então, quando você olha Belém hoje, a própria ancestralidade indígena da capital tem também sangue tapajó lá, que foi escravizado, levado escravizado daqui. Então, você vai para a Praça Rodrigues dos Santos, você vai respirar essa história, respirar essa memória de guerras, de conflitos, de escravidão, e não só da escravidão indígena, da escravidão negra. Ali tem um fato interessante, inclusive tem uma peça de teatro, não sei se tu conheces, sobre Pai Antônio. Pai Antônio foi o último enforcamento público feito em Santarém, a última pena capital, por assim dizer, de forca em Santarém, e a forca foi montada lá, naquela praça, né? E ele foi acusado de ter matado o seu senhor, por conta dos maus tratos que ele sofria. Preste atenção, ele foi se defender dos maus tratos que ele sofria, acabou matando o senhor dele, né, o escravagista, e o escravo acabou sendo punido com a morte por ter matado alguém que queria lhe matar. Então, essa história do Pai Antônio virou uma peça de teatro nas mãos de um paraense, e até estou vendo se eu consigo essa peça também, porque ela tem um recheio histórico dentro dela. E, além disso, né, ali o Pelourinho, né, onde os escravos eram castigados publicamente, né, também. Então, todo
esses conflitos, essa dinâmica social, inclusive colonialista, acontecia ali naquele lugar. E ali também, nos anos 1926, né, vai fazer 100 anos que o Kurt Neumann Doju descobriu lá a famosa... Descobriu, entre aspas, porque já existia e... Enfim. Mas ele deu o caráter antropológico e arqueológico à cerâmica Santarém. Ele escavou aquele local e levou embora para a Europa tudo que ele encontrou, né? Então até disse assim, a gente tem muita coisa da nossa história fora da nossa cidade, né? Depois dele não foi só ele, depois dele vieram outros escavavam. Tem um padre, inclusive norte-americano, que levava os restos arqueológicos para os Estados Unidos, e lá ele vendia. Tem parte do nosso cerâmica arqueológica que está nos museus dos Estados Unidos, ele vendia para museus, e ele comprava roupas para distribuir para os pobres aqui em Santarém. Pelo menos ele distribuía roupa para os pobres, né? Com a venda das peças arqueológicas. Havia uma contrapartida social. Mas, assim, muitos pegaram e simplesmente levaram. Nós temos, assim, uma das nossas maiores coleções de cerâmica arqueológica hoje está lá na USP, na reserva técnica da USP, né, dentro do setor de arqueologia da universidade, mas ainda não está em exposição, tá? Reserva técnica, está encaixotado. Quando eu morei em São Paulo em 2011, eu tive a oportunidade de conhecer uma parte dessa reserva técnica interessante, porque eles têm muita coisa. E hoje uma parte da coleção Ubirajara Bentes de Souza, que compõe ali o acervo do João Fona, né? E a gente tem muita gente que acha 5.000 peças muito. Na verdade, aquilo é só um resquício de milhares e milhares de peças que hoje estão no Emílio Guild, estão em São Paulo. Uma parte estava no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, que pegou fogo, infelizmente, se perdeu muita coisa. Outra parte foi levada para fora do Brasil, está nos Estados Unidos, está na Europa. E nós, infelizmente, estamos apalpando, né, essa memória da cerâmica que não era feita por homens, era feita por mulheres, tá? Diga-se de passagem, muita gente, quando vê cerâmica Santarém, esquece que o trabalho de cerâmica, isso está nos registros históricos de vários viajantes e colonizadores, o trabalho com barro não era feito por homens, era feito por mulheres. Então, toda aquela beleza que você vê na nossa cerâmica arqueológica, ela é uma beleza artística de mãos femininas, não é uma beleza artística de mão masculina, né? Então, são mulheres que deixaram para nós esta arte, esta cultura de cerâmica em Santarém. Perfeito. Diego, você começa ali o audiovisual, já tinha uma experiência anterior, mas aí, acho que 2020, 2021, pandemia, uma possibilidade da Léo Aldir Blanc, seria o primeiro produto que você fez ali com uma Viraporca, e depois tomou gosto por documentários, né? Sim, então tive uma disciplina no curso de antropologia na graduação, que era cinema e antropologia, e eu tive que fazer um exercício. Inclusive foi um filme que a gente fez com o Mohamed na época, e a gente trabalhou ali sobre os cemitérios. Inclusive esse filme etnográfico tá no YouTube, mas acredito que a partir da pandemia, né, com tudo voltado para o audiovisual, pelos vídeos, né, por conta das restrições, né, presenciais, possibilitou esse redirecionamento para o audiovisual, né? Acho que estava adormecido também esse lado documentarista dentro de mim. E o primeiro vídeo produzido foi Mãe Viraporca, né, que foi de ficção. Era um texto do teatro, né, se chamava As Mocorongas, era uma das esquetes desse texto. E, né, a gente, a partir do edital, vamos escrever e fazer algo para fazer esse texto. E acredito que foi uma experiência bem legal, bem diferente. A gente está acostumado só com teatro. Fazer essa experiência de estúdio, né, de gravação, foi bem diferente. Tanto que vai sair o 2 agora, e aí vai ser dirigido pelo Fábio, né? Ele pega a personagem Mãe Viraporca, que é uma vidente, e diz, vamos fazer ali o 2, porque eu gosto dessa história.
Também queria te ouvir um pouquinho sobre essa Olha, experiência. virei entrevistado. Muitas vezes A quarta parede foi quebrada. muitas vezes Quebrando a quarta parede, gente. muitas vezes na pesquisa isso acontece, o entrevistado vira o entrevistador e vice-versa. Então é legal você falar também da tua experiência, que a gente está trabalhando junto. Olha, antes de você retomar, né, a questão do audiovisual, acho que Mãe Vira Porca, né, para quem já assistiu, para quem não assistiu, ele tá num momento muito importante, porque a gente vai lembrar que um dos últimos filmes produzidos de ficção na região foi o The Manuel, né, Mano Loureiro, Meu Tempo Menino, que ele grava em 2004, lança em 2007, é mais ou menos isso. Então, de 2007 até 2021, a gente não teve muita produção de ficção na região. Eu não lembro, inclusive, de se tem, até me corrijam, mas tem uma lacuna com a ficção. Então, a gente tem muitos documentários sendo produzidos ao longo dos anos, né? Mas a ficção, ela andava um pouquinho assim, em um outro cantinho, estava guardada. Até porque fazer ficção, ela é mais cara, né? O processo de produção ele é muito mais complexo. E ali em 2021, né, início de 2021, nós gravamos em plena pandemia Mãe Vira Porca. Por que fazer Mãe Vira Porca 2? Né? Eu lembro que falei com o Diego na hora de escrever o projeto. A nossa proposta é, primeiro, que de todos os produtos audiovisuais que nós tínhamos naquele momento, do Papa Chibé, ele era um que fez sucesso, as pessoas gostaram e as pessoas queriam mais. Né? Um projeto de 15 minutos, então as pessoas achavam que teria alguma coisa a mais. A gente deixou propositalmente isso na edição, né, para que deixasse esse gostinho de quero mais, até para ver a reação do público. Tendo essa perspectiva, essa ansiedade por uma continuidade, a gente resolveu fazer uma continuidade, e aí eu acho que a gente é sonhador e realiza, e a gente já deixou o gancho para o 3, Pablo. Então, a nossa ideia é que a gente tenha, vamos chamar, da primeira trilogia de ficção desta região, né, do nosso Tapajós, desse recorte Não sei se Belém tem, por exemplo, uma trilogia de filmes de ficção, não sei se Manaus tem, precisam pesquisar, mas seria a primeira trilogia de filmes desse coração da Amazônia, né? E de temas que são nossos, né? O filme ele tem uma preocupação no primeiro de mostrar a cidade com suas peculiaridades. A gente gravou em lugares, inclusive na Praça Rodrigues dos Santos, ali no Mercado Modelo, né? Apesar da praça não aparecer, nós estamos de frente para ela. E o 2 também vai trazer essa pegada de elementos regionais e de pontos onde a gente vê a cidade de verdade, né? Que é muito além de Ponto das Águas e pontos turísticos, né? Então, assim, é interessante que a gente tenha essa possibilidade de fazer isso. Ele deve ser lançado aí em setembro. Vamos gravar esse mês de julho. E é muito bom. E que bom que a gente conseguiu, o Diego topou a gente fazer uma adaptação. Assinamos o roteiro, né, eu e ele, e fizemos algumas adaptações. Então, a gente vai para um caminho que ele é bem diferente da história original, mas ele tem um sentido, tem uma continuidade e tem gancho para o terceiro. Então, o terceiro se virar já é uma outra história, mas a gente quer fazer. E aí eu volto a ser entrevistador. E aí queria que você falasse um pouquinho de Amazônidas, né, que é uma série documental que está também em plena gravação. E eu também diria que de documentário produzido por pessoas desta região, eu diria que seria o nosso maior produto audiovisual nessa perspectiva de série, né? Produzida por gente daqui. Então, a busca pelo documentário surge, eu acho que, da valorização mesmo, obviamente, das vozes, das representações das pessoas daqui. Muitas vezes invisibilizadas, né? É uma coisa que eu sempre pauto nas nossas reuniões, nossos encontros, e falo dessa invisibilização dos nossos povos. Antes de falar da Amazônia, eu queria voltar um pouquinho para o Encante, que foi ali um filme de 2021, 2022, falando do Pedrinho, né, que é um sacaca da região de Curuá, que foi um filme que eu pouco divulguei, né, eu achei uma coisa muito interessante para trazer aqui. Um filme que eu pouco divulguei após, né, o lançamento, é um curandeiro, né, dessa região, muito conhecido nacionalmente e internacionalmente. O filme está disponível no YouTube, e eu pouco divulguei, em um mês, 2 meses, tinha mais de 10 mil visualizações. Muitos comentários, né, falando sobre o Pedrinho. Daí eu vi a necessidade, a emergência e a importância de se fazer filmes sobre os nossos povos. As pessoas querem ver esses personagens no cinema. As pessoas querem se ver no cinema. Né, que sempre a gente foi invisibilizado em novela, em filme,
e tantas outras artes. Então agora a gente está tendo essa oportunidade de pessoas da Amazônia fazerem cinema sobre nós mesmos. O Amazônidas, ele surge, é um projeto ali de 2020, mais ou menos, que eu participei de uma rodada de negócios, ali um dos primeiros, 2019, 2020, um dos primeiros de rodada de negócios do Cinealtep. Houve alguns interesses de alguns produtores, mas ele ainda estava bem embrionário. Agora, a partir da Lei Paulo Gustavo, né, a partir do meu amadurecimento também, enquanto documentarista, na escrita dos projetos, eu pude melhor evidenciar essas ideias. É uma série que está movendo a gente bastante, mexendo com a gente, com profissionais daqui, né? Então foi muito interessante que tem pessoas do Pará, tem uma amiga de Belém, tem muita gente daqui de Santarém atuando no design, na pesquisa, na produção, na direção, na edição. Então todo mundo, né? Eu acho que 99% é amazônida, uma pessoa só da equipe que não é. Então eu acho isso bastante gratificante. E falando um pouquinho sobre o Amazônidas, é uma série de 5 episódios, de mais ou menos 26 minutos, onde a gente vai abordar vários povos, né? O Amazônidas é uma identidade que a gente busca uma homogeneidade, mas a gente está falando de uma diversidade dentro dessa identidade. Na Amazônia é um território que tem indígenas, quilombolas, ribeirinhos, populações rurais. Então a gente está falando de uma diversidade étnica e de identidade dentro de um território que é grande, mas muitas vezes se a gente pensar só em Santarém, essa diversidade está contida aqui também. Então, cada episódio vai abordar um pouco de cada povo, de cada temática, né? A gente perpassa por temas de LGBT, negritudes, infância ribeirinha, como é que é ser criança nesse contexto de região ribeirinha, né? Criado ao lado do rio, né? Em frente ao rio. Para ir para a escola precisa pegar um barquinho para se locomover até a cidade. Temos um episódio sobre educação indígena, né, que é muito diferente da educação ocidental. Então, nós temos ali, muitas vezes, professores de notório saber e que ensina a sua cultura para os seus alunos, para o seu povo, digamos assim, para, obviamente, perpassar e haver essa transmissão de saberes de uma forma, obviamente, informal. Vai ter um episódio que a gente vai tratar sobre isso. E um último episódio que a gente vai falar sobre crenças, né? Quais são as crenças que existem nesse nosso território. Nós vamos falar do Sírio, em Oriximiná, do Candomblé, do terreiro de Mina e de um indígena, né? Que faz alguns rituais e tem uma relação com a natureza. Então, é uma diversidade de episódios tratando ali nessa questão de identidade e de divulgar, difundir e salvaguardar mesmo nossos conhecimentos. Eu acho que o cinema ele tem sido essa porta de entrada da gente, de divulgar e difundir o nosso trabalho. Inclusive, mais recentemente, estou fazendo pesquisa sobre o cinema feito na Amazônia, pensando nessa diversidade étnica, e no futuro acredito que pelas redes sociais a gente vai estar divulgando esse material, né? Quem não conhece ainda o nosso trabalho, a gente está no Muruci Produções, que é no Instagram, e pode acompanhar o nosso trabalho. Inclusive, se quiser acompanhar também Mãe Viraporca, tem Papa Chibé. @grupo Papa Chibé. Eu ficaria com vocês aqui durante horas, dias, conversando, porque a conversa é sempre muito boa. Mas a gente tem um tempo relativamente limitado para o podcast, mas é um tempo que costumo dizer sempre, né? A gente faz muitas trocas, são muitos assuntos, e são assuntos também que vão estar disponíveis no YouTube, no Spotify, e fica também esse registro, né? Para que algum dia outras pessoas podem pesquisar, talvez vão cair aqui nesse podcast, mas olha, eles conversaram lá em 2024 sobre determinado assunto. Então, eu queria desde já agradecer a presença do Padre Sidney Canto, dizer que a gente se conheceu quando eu ainda era adolescente ali, e eu sempre gostei de história, sempre fui apaixonado pela memória da nossa cidade. Sou um apaixonado por Santarém, sou um oriximináense que ama Santarém, ama a nossa região, e que me inspira muito no seu trabalho, na sua pesquisa. Trabalhar junto significa muito, significa a oportunidade, mas significa a gente alcançar. Sabe quando você quer trabalhar com ídolo? Aí a gente vai trabalhar junto, isso é muito bacana. E das contribuições, das trocas, né? Sempre que eu estou escrevendo alguma coisa, eu vou lá e perturbo o Padre Sidney e digo, o que você acha disso? Aí ele diz, não, olha, não é por esse caminho. E a gente, às vezes, entre debate, às vezes outro eu vou visitar o acervo dele, tem muita coisa, né?
Já disse para ele, deixa um pouquinho desse acervo para gente, vai pegar já tá com uma parte, mas eu quero um pouquinho também. E a gente tem feito trocas, tem feito projetos que isso é bacana, né? A gente unir gerações diferentes, como a gente está no papo aqui, e entender que essas gerações, elas têm, pelo menos algumas peças dessa geração, têm o propósito de salvaguardar essa história, essa memória, essa cultura. Isso é muito importante, né? E o Diego também é outro parceiro que a gente vem trabalhando junto, me deu a liberdade de adaptar a obra dele, né? Isso é muito bacana, isso é difícil às vezes para o autor, né? Ver a obra dele ganhar vida, às vezes com desdobramento que ele não esteja tão de acordo, mas a gente alinhou todas as nossas ideias para que a gente fizesse isso virar realidade. E o audiovisual, ele é um instrumento poderoso de alcançar as pessoas e de fazer com que os nossos livros ganhem vida, né? Eu acho que, por exemplo, eu fico imaginando como seria um documentário sobre o carnaval com personagens que você está encontrando a partir do livro, que estão querendo contar suas histórias e que ainda estão vivos, né? Porque às vezes quando a gente perde esses personagens, a memória também ali no depoimento vai embora. E aí eu queria agradecer vocês e queria que vocês também fizessem esse agradecimento, mas quisessem destacar algum trabalho que vocês ainda vão fazer em 2024 ou as perspectivas de futuro. A gente também agradece aqui por estar aqui no podcast. Nós temos ainda uns 2 ou 3 livros esse ano para trazer à tona, né? Já estamos aí encaminhando já para publicação. Eu sempre escrever um livro para mim não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é de fato colocar o livro físico à disposição do público. Nós temos ainda os projetos, tem daquelas 3 sugestões, tem 2 ainda que estão ainda, vamos amadurecer, quem sabe aí no próximo ano, né? Inclusive muito interessante sobre os pescadores, né, que tem material aí sobre a história dos pescadores. Nós tivemos aqui em Santarém a Revolta dos Pescadores, né, que alguns consideram uma segunda cabanagem, em 1913, né, os pescadores contra as empresas e os comerciantes portugueses da região aqui, que compravam o pescado, né, dos pescadores locais. Temos aí também um projeto, Cemitérios Contam Histórias, o Diego estava falando ali mas os nossos cemitérios também contam histórias, né? E esse projeto nasceu, por incrível que pareça, do filme Piratas do Caribe, quando o personagem do Salazar diz: os mortos não contam histórias. Na verdade, os mortos contam histórias, sim. Então, cemitérios contam histórias. É um projeto que a gente está fazendo já fiz há uns anos atrás. Acho que foi na época da pandemia, eu tirei algumas fotos de alguns túmulos de Santarém, inclusive publiquei no nosso blog, túmulos santarenos, né? Então, e aí você vai ver aquele personagem, ele marcou a história da cidade de que maneira, né? E uma coisa que a gente é interessante, os cemitérios estão cheios de histórias para contar, né? Mas temos que ir atrás dessas histórias. Então, é um projeto também que está ainda rascunhado, vamos ver se dá para sair, e outros que, se Deus quiser, e a possibilidade aí de vir à tona para o ano que vem. Perfeito, obrigado, padre. Então, tem alguns projetos em andamento, tem o Mananente Conto 2, né? A gente é um projeto de podcast voltado para histórias populares. Inclusive, se o padre decidir tiver alguma história para contar, já participar do nosso podcast também, que são histórias curtas sobre o imaginário amazônico, sobre lendas, alguma curiosidade, né? Muitas vezes tem curiosidades daqui da região. Tem as nossas lendas próprias, né? O pessoal fala, esse dia alguém estava falando do túnel, o famoso túnel que vai do Santa Clara ao do Amando, né? Em muitas cidades também faz parte desse projeto que eu estou falando, né? Aquela famosa história daquela donzela que pega a carona, vai e está no cemitério, depois acha um túmulo dela, enfim. Essa história também existe em Santarém. Rolou um negócio desse aqui? Tem história Já desse. quer saber. Meu pai contava a história desse tipo. E assim, tem várias histórias assim que a gente pode, de fato, aqui em Santarém. O de Belém virou filme, né? O de Belém virou filme. Mas tinha aqui em Santarém, inclusive o pessoal aqui em Santarém, o termo agora, localizar as festas que ela ia ali onde era, ali na Mendonça mesmo, porque tinha antigamente uns salões de festa atrás de onde hoje é o Santa Clara.
E aí o pessoal localiza, né, essa moça lá e tudo. Então, enfim, tem todas umas histórias para contar. O famoso túnel do Santa Clara, umas questões, por exemplo, dos nossos colégios, né, daquelas famosas, alguns tempos atrás, não sei se da época de adolescência vocês tinham aquelas questões de histórias daquelas loiras do banheiro e tudo. Então, enfim, tem muita história na nossa cidade. Lógico, que pode aí virar projeto ou para documentário, ou para livro, ou para ficção, podcast. Inclusive, padre, a gente já quer te convidar para participar e contando uma história que você acha curiosa, de 3 minutos, que seja para o nosso podcast. Uma dessas, assim, tem um recorte bacana. Eu gosto, eu acho bacana isso. E, além disso, tem uma animação que vai sair com a minha amiga Carla Lima, né, que está na frente desse projeto, mas é um texto meu. O texto anteriormente se chamava Tudo Encantado, a gente participou, o Fábio também estava atuando, está disponível no YouTube, quem quiser assistir, e vai virar uma animação de um curta-metragem, tá incrível, tô adorando os personagens, né, vídeo desenhando, então vai ter todo o processo de dublagem, é uma coisa muito nova pra gente aqui na região, acho que vai ser algo bem legal, não sei também se aqui no Baixo Amazonas... acho que vai ser a primeira animação produzida por pessoas daqui, 100%. Eu acho que... Isso é bem legal. Vai ter o Encante 2 e tem o Manana Nem Te Conto, né, que também, como eu falei, tá em produção. É bom não cantar. Que aí obviamente uma gíria daqui e a gente tá levando essas histórias, essas lendas urbanas, visagem, um podcast bem legal, dinâmico, e que a gente quer ouvir as pessoas. Acho que o mais legal desses projetos é que a gente está parando para ouvir as pessoas estão falando, estão participando, e estão sendo ouvidas, tem sido potencializado nessas vozes. Acho que isso é legal desses projetos. Perfeito. Vou só fazer uma pergunta para o padre de terminar. Você conhece, já ouviu falar de um senhor chamado Mirando Lindo? Ou Mirando Lino? Já, né? Que vira cobra. Sim. Olha, essa história nós gravamos com várias pessoas. Nós fomos entrevistados por uma noite com várias pessoas. Todos, em algum momento, chegaram nessa pessoa. E aí eu descobri aqui no outro podcast que eu gravei com o Diego Godinho, artista plástico, né, que eles estão produzindo um livro todo ilustrado sobre a história dele. E aí eu falei, gente, não é possível. Falei assim, ele tá tentando me dar uma mensagem, porque o que esse homem já apareceu na minha vida? Falei, tem algum sinal aí que ele tá mandando. Além do Mirando Lindo, tem uma que eu cresci ouvindo essa história, né? Da Cobra Grande Norato, lá de Óbidos. Né? Eu cresci, eu era criança, eu gostava de fuçar, porque, olha, não pode ir tal lugar lá na igreja que não tem lá. Santa, né? Não pode tirar santo da igreja. Ali fica o buraco onde a cobra respira, tudo lá na praça, né? Então, eu cresci ouvindo essas histórias. Tem uma outra coisa também. Esses dias alguém veio me perguntar, padre, se eu tinha alguma coisa relativo a uma aparição de OVNIs, que inclusive é uma coisa interessante que eu fui pesquisar e de fato a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, veio aqui no Lago Grande pesquisar objetos voadores não identificados. Mas antes disso eu encontrei lá na década de 50 um disco em forma de prato que entre ali mais ou menos onde é o mascote e a frente da catedral ficava fazendo piruetas em cima do rio. Né? E foi documentado por várias pessoas que viram e deram entrevistas para o jornal sobre esse fenômeno. Então, não tinha drone nessa época. Não tinha drone, tá? Então, são fenômenos que acontecem e na nossa região tem também as visagens, né? Os encantados, mas as visagens tem muita história de visagem. No Lago Grande eu via muita história de visagem quando eu trabalhei no Lago Grande. No Tapajós, quando eu trabalhava no Tapajós também, vi muita história de visagem. Então o pessoal tem medo de visagem. Não tem medo de fantasma, é interessante, mas tem medo de visagem. A visagem não é fantasma, o termo caboclo é a visagem. Mas isso é um fantasma. Não é fantasma, é visagem. Né? A pessoa brigava para dizer que era uma visagem, não era um fantasma. Então, todas essas histórias que a gente ouve, eu ouvi muita história, eu como padre, eu ouvi muita história, inclusive já comecei a escrever algumas delas, inclusive da própria festa da padroeira, tem algumas histórias, por exemplo, uma época, por exemplo, que o pessoal sonhava muito com a imagem quando ela estava lá no porão de Santa Clara, guardada. Na verdade, estava guardada, não estava jogada, como algumas. Mas é que a imagem, Nossa Senhora veio falar em sonho, lá em Santo Inácio, Buim,
que Santo Inácio, toda vez que construía a igreja caía, porque até que Santo Inácio apareceu para uma senhora idosa lá, uma senhora já de idade avançada, e no sonho ele revelou que queria a igreja paralela ao rio. E aí, quando construiu a igreja paralela ao rio, né, aí não caiu mais. Enfim, todas essas histórias que a gente ouvi, e que estão aí, precisam também ser memorizadas, resgatadas e documentadas, inclusive, se for necessário. Olha, de boinha a gente vai conversar no off, porque a gente, como esteve lá gravando também Amazonas, né? E o Pablo Lage contou pra gente essa história da igreja que ela fica. E aí a gente foi lá na história da ponta do pau da letra, né? Acho que é esse o termo. E aí a igreja fica alinhada, gente. Ela fica na linha dessa. A única igreja no Tapajós alinhada por vontade do santo, tá? Diga-se de passagem. Então essas histórias assim são aquelas coisas, né? Mas aí tu acompanha o Mana Nem Te Conto, tu acompanha o Amazonas, tu acompanha o blog do Padre Sidney, tá bom? Gente, eu quero agradecer novamente Diego Padre Sidney e você que acompanhou a gente até aqui. Lembrando que esse episódio vai estar disponível aqui no YouTube, os cortes também lá nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram. E também a gente está subindo aos poucos com essa missão lá pro Spotify, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Até mais.